Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Daremos início à nossa terceira aula dessa nossa playlist de matemática básica, tá? Hoje vamos ver sobre decomposições em números primos, tá? Iniciando aí com o nosso teorema fundamental da álgebra, beleza? Então, vamos ao início. Bora lá. Então, o que diz nosso teorema fundamental da álgebra? A definição é que todos os números inteiros positivos maiores que 1 podem ser decompostos em produtos de números primos, sendo essa decomposição única a menos das permutações dos fatores. Então, lembrando, tá? O número primo, tá? Na playlist lá na aula passada, né? Nossa aula 2, que todo número primo, ele tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, lembrando sobre o número primo que a gente viu na nossa aula passada, nossa aula 2, é que ele tem apenas dois divisores. Tem que ter só esses dois. Quem são eles? O 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2, 3, 5, 7, 11, 13 são exemplos de números primos, porque eles dividem apenas por 1 e por ele mesmo. Então, nosso teorema fundamental da álgebra ele diz que todo número inteiro positivo maiores que 1 podem ser decompostos no produto de números primos. O que ele quer dizer com isso? Que, por exemplo, todo e qualquer número, a gente pegar o 10, tá? O número 10, ele pode ser mostrado por apenas números primos. E quem são eles? A gente pode fazer o seguinte, ó. Primeiro número primo não é 2, então 10 divide por 2? Sim, divide, né? 10 divide por 2 vai dar 5. Agora, esse número 5 aí, divide por qual outro número primo? Apenas o 5, né? Que vai dar 1 aqui, né? Então, esse número 10 aí, a gente pode representar ele como sendo 2 vezes 5. Por quê? Porque ele dividiu aqui, né? Ó, observe, ele dividiu por 2. Esse resultado nosso dividiu por 5 ainda. Então, 2 vezes 5 dá 10, isso é lógico, né? Então, 2 e 5 são os números primos. Então, eu consigo representar todo e qualquer número inteiro positivo maior que 1 como um produto entre números primos. Outro exemplo aqui para fixar melhor. Por exemplo, o número 30, utilizando aí nosso critério de divisibilidade, lembra, né? Na nossa primeira aula, acesse aí o card para dar uma relembrada, caso você não tenha visto ainda. O 30, ele é divisível por 2, porque ele termina com um algarismo par, que é o zero, que vai dar 15, né? Que 15 vezes 2 vai dar 30. E esse 15 aí, ó, ele tem outro divisor? Tem, divide por 3, né? O 15 divide por outro número primo, que é o 3, né? Por quê? Porque 1 mais 5 dá 6. O critério de divisibilidade por 3 é que a soma dos algarismos seja dividida por 3. Ou simplesmente, né, a gente consegue observar que 5 vezes 3 dá 15. E esse 5, tem algum número primo que divide ele? Sim, o próprio 5, que vai dar 1. Então, quer dizer que esse número 30, a gente pode ser escrito de que forma? 2 vezes 3 vezes 5, certo? Então, eu consegui representar o número 30 apenas por produtos entre números primos. Isso que diz aí o teorema fundamental da álgebra. E essa aqui, essa decomposição, por exemplo, do 30, ela é única, né? Isso a gente não considerando as permutações, né? As trocas dos números 2, 3 e 5, né? Que eles podem trocar de lugar, que não vai afetar o nosso produto. Mas esquecendo isso, essa nossa permutação, não existe um número que, se eu multiplicar por 2, 3 e 5, que não seja 30. Porque 2 vezes 3 é 6, vezes 5 dá 30. É única, né? Não existe como eu calcular outro valor multiplicando 2, o 3 e o 5. Por quê? Porque o teorema fundamental da álgebra ele garante isso, que a decomposição em primos ela vai ser única, ok? Mas eu preciso fazer toda vez desse jeitinho aí, achar números que dividem tudo? Pode ser que você pode fazer dessa forma, não tem problema. Mas existe um macete, tá? Um método prático para você decompor um número, né, em fatores primos. É o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Então, seguindo o nosso teorema fundamental da álgebra, a gente vai decompor esses valores, tá? Nesse exemplo, ó, decompõe em fatores primos os seguintes números. Então, existe aqui um macetezinho, tá? Um sistema prático dessa divisão aí, para ficar mais simples, assim, visualmente também, que a gente faz uma conta única, tá? Então, a gente vai ter que lembrar sobre divisão e nossos critérios de divisibilidade que a gente viu lá na nossa primeira aula, ok? Então, aqui, ó, o 20, qual que seria esse sistema prático? Ó? A gente vai passar aqui, ó, um traço aqui do lado. E aqui à direita vamos colocar os divisores, que são os números primos, tá? E aqui à esquerda a gente vai colocar o resultado, né, o quociente dessa divisão.
Então, 20 é um número par, ele divide por 2. E 20 dividido por 2 vai dar 10, ok? Ó, então, na direita, ao lado do 20, a gente coloca o número que divide ele. E embaixo do 20, a gente vai colocar o quociente dessa divisão. A gente vai continuar assim até que nosso quociente seja 1, beleza? 10 ainda é um número primo, ele divide ainda por 2. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Outro número primo que divide 5, vamos lá, o 2 não, o 3 não, o 5 sim. Então vai ficar aqui, ó, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, quando o nosso quociente, ou seja, o último número aí deu 1, acabamos a nossa decomposição. O que significa isso? Que o 20 ele pode ser representado por 2 vezes 2 vezes 5. Ou ainda, né, o 20 pode ser representado por, para simplificar, né, a nossa escrita, é 2 ao quadrado vezes 5. Por que 2 ao quadrado? Porque 2 vezes 2, né, é 2 ao quadrado. É outra forma de a gente escrever, tá? É uma simbologia para escrever o 2 vezes 2. A gente pode escrever como 2 ao quadrado, beleza? Nossa decomposição da letra B é do número 96. Vamos seguir a mesma ideia aqui, ó. Vamos passar o traço. E aqui à direita vamos colocar o número que divide esse cara, que termina em 6, 96, então ele é divisível por 2. Então, 96 por 2 vai dar 48. É o nosso quociente. Termina em 8 também, critério de divisão para 2. Então, vamos conseguir dividir por 2 também. 48 por 2 vai dar 24. Certo? Esse é o nosso quociente. 24 ainda é um número par. Conseguimos dividir por 2 ainda, que 24 por 2 é 12. De novo por 2, porque é par, vai dar 6. De novo por 2, olha quanto 2 aí, hein? 6 dividido por 2 dá 3. E agora o último número aí, ó, 3. Vai ser dividido por 3, que vai dar 1. Finalizou em 1 nosso quociente, terminamos a nossa decomposição. Então, esse 96 aí, ó, vai ser escrito como? Quantos números 2 a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, né? Por 2 elevado a 5, porque estamos multiplicando 2 5 vezes, vezes 3 aí, tá? Então, só escrevemos números primos aí. Então, essa é a decomposição, ok? Nossa letra C, número a ser decomposto é o 120. Então, vamos lá. Passo o tracinho aqui do lado e vamos fazendo as nossas divisões por números primos à direita aqui, ó. Como termina em 0 número par, dá para dividir por 2. 120 por 2 dá 60. 60 ainda é um número par, dividido por 2 vai dar 30, por 2 vai dar 15, e agora, dá por 3, né? Lembra o nosso critério de divisibilidade por 3, que a soma é divisível por 3. Né? 5 mais 1 dá 6, e 6 divide por 3. Então, 15 por 3 vai dar 5, e por último aqui, ó, 5 vai dar 1. Então, quantos números 2 eu tenho? Tenho 3 números 2, né? Então, 120 foi decomposto da seguinte forma: 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Só número primo, esse 120 pode ser representado, né, pelo produto desses números primos aí, ok? Nossa letra D, temos o número 3150. Vamos passar o traço aqui e começar a nossa divisão aí. Como termina em 0, é um número par, né? Então ele divide por 2. E 3.150 dividido por 2 vai dar 1.575. E agora não é um número par, então não divide por 2. Vamos agora verificar se esse número aqui ele é divisível por 3. Então a soma dos algarismos tem que ser um número que é divisível por 3. Então 1 mais 5 dá 6, 6 mais 7 dá 13, 13 mais 5 dá 18. E 18 divide por 3? Sim. Então, esse número aqui, ó, ele é divisível por 3. E dividindo 1.575 por 3, temos 525. E agora, esse número divide por 3, vamos ver. 5 mais 2 dá 7, mais 5 dá 12. Então, ele divide por 3. E 525 dividido para 3, temos 175. Agora, 175, ele divide por 3. Vamos verificar. 1 mais 7, 8. 8 mais 5 dá 13. 13 divide por 5, por 3? Não. Mas observe que ele termina em 5, né? Então, esse número é divisível por 5, já que ele não é dividido por 2 nem por 3.
Então, dividido aí por 5, temos 35. E aqui fica fácil, né? 35 dá por 5, que vai dar 7. E agora 7 vai dar 1. Então, quer dizer que esse nosso número é 3.150, fatorado, ó, vamos juntar aqui, né? Ó, 2 números 3, 2 números 5. Então, isso aí vai dar 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Tá? Então, observe que todos os números aí, ó, o 20 foi representado por um produto de números primos, 96 foi indicado por um produto de números primos, 120 a mesma coisa, e o 3.150 também. Isso aí porque garante, né, que o teorema fundamental da álgebra, né, a gente consegue decompor esses números em fatores primos, e essa nossa decomposição ela é única, beleza? Então agora vamos ver a quantidade de divisores que um número natural ele pode ter. O que diz aí? Ó? O número de divisores de um número natural é igual ao produto dos expoentes dos seus fatores primos acrescidos em uma unidade em cada expoente. Ixi, não entendi. Então vamos lá. Como é que seria isso aí? Resumindo essa ideia. Então, qualquer número aqui, ó, vamos pegar essa ideia e escrever aqui algebricamente. Ó. Qualquer número que eu pegue aqui, ó, sei lá, um número n, ele vai ser... a decomposição dele é em fatores primos. Então, pode ser aqui, ó, 2 elevado a alfa vezes 3 elevado a beta. Tá? Esse beta pode ser um número 0, 1, 2, 3, né? São os números naturais. Vezes o próximo número primo, 5 elevado a gama. Não sei, né? E vamos até um produto, um primo aí elevado a um teta. Tá? Então, a quantidade de divisores que esse número n tem, tá? Ó, a quantidade de divisores, ou seja, números que eu posso dividir esse cara, é dado por, vou colocar assim, ó, um número de divisores. Então, desse número aí, vai ser, ó, o que diz aqui? É igual ao produto dos expoentes dos seus fatores primos acrescidos em uma unidade em cada expoente. Ou seja, vou pegar esse alfa, somar 1, multiplicando por esse beta, somado de 1, multiplicar por esse gama, somado de 1, até um produto entre esse teta, somado de 1. Então, isso aqui é a fórmula para a gente descobrir quantos divisores tem um determinado número natural, ok? Então, essa é a seguinte fórmula, tá? Aqui só tem letras aqui, vamos agora aos nossos exemplos, que vai ficar um pouquinho mais fácil de você entender, compreender isso aqui, ok? Então vamos lá, quantidade de divisores. Por exemplo, ó, determine o número de divisores naturais dos seguintes números. Na letra A, primeiro, para eu descobrir a quantidade de divisores, eu tenho que decompor esse número, que no caso é o nosso 180, em fatores primos. Então vamos lá, 180, vamos decompor ele em fatores primos aí, ó. Por 2, 180 por 2 dá 90, é um número par, dá por 2 de novo, vai dar 45. Dá por 3, porque 4 mais 5 dá 9, 9 é divisível por 3, então quer dizer 45 é um número divisível por 3, que vai ficar 15. Dá por 3 de novo, né, ó, que vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Então, o que quer dizer? Que o nosso 180 ele pode ser dividido, pode ser representado, no caso, né, ó, por 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, ok? Quantos são os divisores de 180? Vou colocar assim, ó, de 180. Segundo nossa fórmula, o que a gente vai fazer? Vai pegar os expoentes aqui, ó, todos esses expoentes, crescer 1 para cada um, né? Uma unidade, no caso esse 5 aqui está elevado a 1. Todos aqui eu vou crescer uma unidade e fazer o produto entre eles, tá? Quando eu fizer isso e multiplicar esses caras, é a quantidade de divisores que esse 180 tem, que ele possui. Então, no caso, ele vai ficar, ó, para o número primo 2, o expoente é 2, então eu vou pegar 2 e somar com 1. Isso vai ser multiplicado por qual é o expoente do primo 3? Número primo 3 tem o expoente 2. Eu vou pegar esse número e somar 1. Vezes nosso número primo 5. Está elevado a 1. Então, vou pegar esse número 1 e somar 1. Ok? Então, quantos são os divisores desse número 180? Aí, ó? Fica 2 mais 1 dá 3. 2 mais 1 de novo dá 3. E 1 mais 1
dá 2. Então, a quantidade de divisores aí, ó, desses 180 é dado por 3 vezes 3 dá 9, vezes 2 vai dar 18. Então, quer dizer que 180 tem 18 divisores, ou seja, 18 números que dividem o 180, ok? Para a nossa letra B, vou fazer a mesma ideia. Vou pegar primeiro o 216 e vou fatorar ele em fatores primos aqui, ok? Vamos lá, 216 é número par, vai dar por 2. 216 por 2 dá 108. 108 por 2 vai dar 54. Continua sendo número par, continua sendo divisível por 2. Então, por 2 vai dar 27. Beleza. Agora, 27. 2 mais 7 dá 9. E 9 é divisível por 3. Então, dá para dividir por 3 aqui, né? Ó, 27 por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 vai dar 1. Certo? Esgotamos todos aqui. Então, quer dizer que 216 pode ser representado por... Aqui, ó. É 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Então, a quantidade de divisores que esse 216 tem vai ser dado por... Pega aqui os nossos expoentes e acrescenta 1 a todos. E quando você fizer isso, você multiplica eles. Ou seja, o primo 2 tem expoente 3, então vai ficar 3 mais 1. O número primo 3 tem expoente 3, então vai ficar 3 mais 1. Então, a quantidade de divisores desse cara aí, ó, 3 mais 1 é 4, e 3 mais 1 é 4 também. Então, o número de divisores de 216 são 16. O que significa que 16 números dividem 216, ok? Então, quantidade de divisores é dado pela seguinte fórmula aqui, né? Ó, você pega esses números primos, pega os expoentes deles, soma 1 para cada expoente e faz o produto entre esses caras aí. Entre esses valores, o produto desses valores aí, o resultado final, é a quantidade de divisores que esse número original aí que a gente pegou possui. Tá, você agora sabe decompor o número, sabe a quantidade de divisores que esse número tem. Agora, se você quiser saber quais são esses divisores, como é que a gente vai fazer? Então, tem um processo aqui, um método prático para você, além de decompor o número, saber quantos divisores, você vai saber quais divisores são eles, entendeu? Quais são todos esses divisores de um determinado número. Por exemplo, aqui, ó. Então, determine todos os divisores naturais dos seguintes números. Então, na letra A, 48. Vamos lá, fazer todo o processo. Ó. 48, vamos fatorar ele em números primos. Então, 48 por 2, você vai ter 24. Por 2, você vai ter 12. Por 2, você vai ter 6. Por 2, você vai ser 3. E por 3, vai dar 1. Beleza? Então, vamos fazer todo o processo aqui. Ó. Então, tem que 48, ele pode ser representado por 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1, né? Então, quais são os números de divisores desse 48? Quem é? Pegando aquele esqueminha, ó. O expoente do 2 é 4, soma 1, vai dar 5, vezes... Qual é o expoente do número 3? É 1, soma 1, vai dar 2. Então, a quantidade de divisores do número 48 são 10. Beleza, a gente sabe quantos são, mas quais são eles? Vamos agora para esse nosso método prático aqui. Vamos passar aqui do lado desses números primos aqui, outra barrinha aqui, ok? Ó, outra barrinha. Lembrando que o número 1, ele é divisor de todo e qualquer número. Todo e qualquer número divide por 1, beleza? Então, a gente vai colocar o número 1 ali. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Vai pegar cada um desses números primos e multiplicar pelos esses números que estão aqui mais à direita, tá? Então, 2 vezes 1 vai dar 2, beleza? Então, não tem mais o que fazer aqui. Então, de novo, próximo número que é esse cara aqui, estou destacando agora, esse 2 aqui embaixo, vamos fazer a mesma coisa, pegar ele e multiplicar por todos esses outros números que estão aqui à direita. Então, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4, ok? Na mesma ideia, ó, pegar esse número aqui, tá? Esse número 2 e fazer a mesma coisa, multiplicar ele por todos esses números que estão ali à direita. Então, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, já está escrito, e 2 vezes 4 vai dar 8, ok? A gente vai repetir sempre esse processo, ó.
Aqui, 2. Esse 2 agora, vou multiplicar por todo mundo que está aqui, ó. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes esse 2 aqui dá 4. 2 vezes 2 dá 4, já fizemos. 2 vezes 4 dá 8. E agora, 2 vezes 2 dá 4, já fizemos. 2 vezes 4 dá 8, já tem. E 2 vezes 8 vai dar 16, ok? Agora, o último número aqui, o 3. Vamos multiplicar por todo mundo, ó. 3 vezes 1 dá 3. Vamos indo, ó. 3 vezes 2 dá 6. Agora, 3 vezes esse 2 dá 6, já fizemos, né? 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 2 vezes 4 já fizemos, né? Agora falta esse 8 aqui, ó. 3 vezes 8 vai dar 24. E o último, né? Ó, só falta o 16 para multiplicar. E eu sei que 3 vezes 16 vai dar 48. Agora vamos pegar os números aqui que são diferentes, né? Ó, vamos destacar aqui, ó. O 1, o 2, o 2 já foi aqui, né? Ó, o 4, o 2 e o 4 já estão destacados. Falta aqui o 8, o 2, o 4 e o 8 já foram destacados. Falta o 16. E aqui o 3 ainda não foi, né? Nem o 6, nem o 12, nem o 24 e nem o 48. Então, quais são esses divisores? Ó, quem são esses divisores do número 48? Quem são eles? Em ordem, vamos colocar em ordem. O 1 primeiro, né? O 2, depois vem o 3, depois o 4, vem o 6, o 8, o 12, o 16, o 24 e, por último, o 48. Ó. São quantos aí? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente já tinha visto, né, que são 10 divisores, só agora a gente descobriu quem são eles, tá? Então, para a letra B, eu tenho o número 462. Vou fatorar ele aqui em primos, tá? Então, vamos lá. Nossa primeira divisão, 462 é um número par, né? Então, a gente consegue dividir por 2, que vai dar 231. E 231, ele não é par, é um número ímpar. Agora, vamos ver se ele divide pelo 3, né? 2 mais 3, 5 mais 1, 6. Então, se 6 dividir por 3, 231 também divide por 3, que vai dar 77. 77 divide por 3? Não, não divide, porque 7 mais 7 dá 14. Divide por 5? Não, porque não termina em 0 nem em 5. Então, ele vai dividir por 7. Já está meio tranquilo para de observar, né? Ó, porque 77 dividido para 7 vai dar 11. E 11 dividido por 11 vai dar 1. Então, finalizamos aí nossa decomposição. Então, 462 pode ser representado por 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1, vezes 11 elevado a 1. Então, quer dizer que o número de divisores de 462, né, é dado por o produto de quem? Vamos pegar os expoentes, somar 1 em cada um deles e multiplicar esses valores. Observe que todo mundo aí é elevado a 1, né? Então, somando 1 para cada um, todo mundo fica 2, né? Então, a quantidade de divisores aí é quem? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 vai dar 16. Então, temos 16 divisores. Agora, vamos ver quem são eles, quais são eles, né? Passando a linha aqui, lembrando que o 1 é sempre divisor de todos, né? Então, vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 1 vai dar 2. Beleza. Agora, pegando aqui o 3, ó. 3 vezes 1 vai dar 3. Lembrando que tem que multiplicar todos esses caras aqui, então nessa do meio aqui, multiplicar por todo mundo que está aqui à direita, tá? Então, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 vai dar 6, ok? Então, beleza. Agora o 7, ó. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 3, lembrando que é por todo mundo, tá? Então, 7 vezes 3, 21. E 7 vezes 6 vai dar 42, beleza? Agora o número 11. 11 vezes 1 vai dar 11. 11 vezes 2 vai dar 22. 11 vezes 3 dá 33. 11 vezes 6 dá 66. Agora, 11 vezes 7 dá 77.
11 vezes 14 agora. Vai dar 154. 11 vezes 21 vai dar 231. E, por último, 11 vezes 42 dá 462. Então, quem são esses divisores aí, ó? Divisores do número 462. São todos esses aí, vamos colocar em ordem. Começando pelo 1, aí tem 2, 3, 6, vamos ver se eu não esqueço nenhum, ó. 7, depois 11, depois 14, depois 21, 22, aí 33, 42, 66, depois só na ordem, 66, 77, 154, 231 e 462. Vamos contar aí. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, como a gente havia calculado aí anteriormente, que são 16 divisores. E com esse método aqui, ó, mais à direita, a gente descobre quem são esses divisores. Beleza? Então, meus aprendedores, encerramos nossa aula 3 aí sobre decomposição em fatores primos, né, a partir do nosso teorema fundamental da álgebra. Saber quantos divisores o número tem, né, um determinado número tem, e quais são esses divisores usando esse método que a gente acabou de ver, beleza? Espero que você tenha compreendido e também peço que você curte, compartilhe, comente esse vídeo e se inscreva, por favor, inscreva aí no canal para ajudar, né, para dar uma ajudinha aí, beleza? E até a próxima aula. Falou!